Então, vamos agora segmentar esse conhecimento. Então, nós desenvolvemos agora um conteúdo geral desse laser, definimos, caracterizamos esse laser. Agora a gente vai dividi-lo. Então a gente primeiro vai falar um pouco sobre os lasers de baixa intensidade de energia. Ou melhor, o laser terapêutico. Então vamos falar um pouquinho desse laser terapêutico. Então esse laser terapêutico, como eu tinha dito anteriormente, eu preciso preservar as características biológicas. Então eu tenho que bioestimular esse componente que eu estou trabalhando, essa célula que eu estou trabalhando. Então com isso eu tenho aqui um diagrama mostrando que dependendo do comprimento de onda que eu vou utilizar para o laser terapêutico, eu vou ter desde estimulação ou bioestimulação, por exemplo, de organelas simples ou de estruturas mais internas da célula. Tá? Até porque, dependendo do tipo de substância, do tipo de organela que tem ali no tecido, aquela luz laser pode ser absorvida ou não. Tá? Então, por exemplo, a luz visível, por exemplo, o laser que a gente chama de vermelho, ele tem a capacidade, por exemplo, ele tem uma ação fotoquímica, por exemplo, em organelas importantes, como mitocôndrias e como também agir no citoplasma da célula. Principalmente melhorando a atividade de ATP, de respiração da célula. Já a luz infravermelho, que é uma luz que, um laser infravermelho, a luz infravermelha, ela vai ter uma propriedade o quê? Mais penetrante, por ter um comprimento de onda maior, certo? Então ela pode, por exemplo, agir na membrana celular, ela pode agir, por exemplo, no citoplasma, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, nos íons cálcio, e pode até atuar no núcleo da célula, fazendo com que essa célula tenha proliferação ou diferenciação celular ou síntese de proteína, fazendo com que aquela célula que perdeu outrora por um processo patológico o seu processo de síntese de proteínas, o seu processo de diferenciação celular tenha perdido por algum dano patológico, esse laser vem a bioestimular, devolver novamente a essa célula essa propriedade. Tá? Então esse diagrama aqui ele é muito feliz porque ele explica que existe essa cascata importante para promover a proliferação e a diferenciação celular ou a síntese de proteína, ou seja, fazer com que a célula tenha vitalidade importante, ou seja, para que ela volte à sua ação normal. Então, quando ela volta às suas funções, à sua atividade fisiológica normal, consequentemente a gente está tratando de forma benéfica aquele tecido ali que a gente está emitindo a luz laser. Tá? Então, essa cascata aqui mostra claramente que isso pode ser dado através da luz vermelha ou da luz infravermelha, ou da luz visível ou da luz infravermelha. Tá? Então, isso são sinônimos. Quando eu falar de luz visível ou laser vermelho, são sinônimos. E quando eu falar luz infravermelha ou laser infravermelho, são sinônimos também. Então, por isso que muitas vezes na terapêutica do laser, eu posso até associar numa mesma sessão, numa mesma lesão, numa mesma condição patológica, eu posso sim empregar tanto a luz ou laser vermelho quanto o infravermelho. O que vai diferenciar, o que eu tenho que programar no meu aparelho, o que será? É o comprimento de onda. O que vai diferenciar um do outro. A luz visível, o laser vermelho, ele tem um comprimento de onda menor. Por isso que ele atinge um número menor de organelas. Então ele tem uma penetração menor nos tecidos, mais superficial. Enquanto que o laser vermelho, o laser infravermelho, ele penetra mais difusamente na célula, agindo em características fisiológicas maiores do tecido celular. Tá? E outra coisa importante, gente, é que
essa luz laser, ela tem um coeficiente de absorção diferentemente, por exemplo, para algumas estruturas celulares. Por exemplo, as proteínas, ela tem um coeficiente de absorção menor, por exemplo, quando comparado com a água. Tá? Bem semelhante a pigmentos como melanina, como também a hemoglobina. Isso é importante porque, principalmente a água está aqui nesse gráfico. Veja que ele atinge coeficientes de absorção cada vez maiores, dependendo do comprimento de onda. Tá? Então aqui eu tenho um comprimento de onda maior e tenho aqui níveis de absorção maior para a água. Isso é importante porque a gente sabe que o nosso local de trabalho, né, a nossa ferramenta principal de trabalho, que é a cavidade oral, a gente encontra o quê? A saliva, um meio extremamente aquoso. Então, devido a esse aumento de água que a gente tem na cavidade oral, isso faz com que a luz laser não seja absorvida por outras organelas. É como se a água fosse uma barreira para que a luz laser ultrapasse ou chegue em células que a gente quer atingir. Então, por isso que na hora da aplicação do laser, é extremamente importante o campo onde a gente está fazendo a irradiação laser esteja bem seco. Isso é a primeira premissa que a gente aprende quando vai aplicar laser. Né? Então, a gente tenta fazer um isolamento relativo com gaze, muitas vezes através de algodão fazer a obliteração das saídas, por exemplo, dos ductos das glândulas salivares, para que aquele ambiente fique extremamente seco, sem a presença, por exemplo, de saliva, porque essa saliva, ela praticamente vai absorver a luz laser mais que outras estruturas celulares que eu preciso atingir. Então esse diagrama aqui é muito feliz porque mostra isso, a grande capacidade que a água tem, dependendo do comprimento de onda, de absorver bem essa radiação laser. Então, por isso que é importante o campo cirúrgico, o campo operatório, esteja bem seco, por conta disso. Tá? Então, essa luz laser, ela tem essa implicação, onde a água é o principal elemento de absorção através dela. Então, por isso que ela tem que ser o campo de atuação onde a gente vai irradiar essa luz laser, ela tem que ser bem ausente, principalmente de saliva, né, porque contém bastante água, para que essa cascata de sinalização seja efetivada e a gente consiga efetivar, de fato, a bioestimulação que eu desejo. Então, sabendo disso, eu tendo essas características muito bem empregadas na minha cabeça, o que é que eu preciso saber agora? Quais os benefícios que minha luz laser vai fazer? Meu laser terapêutico, meu laser de baixa intensidade vai fazer. Então, eu trouxe para vocês aqui um diagrama vasto, mostrando as diversas modalidades que esse laser pode trazer. Então ela traz efeitos benéficos de extrema importância. O principal deles, que eu gosto sempre de falar, é que o nosso laser, ele atua diretamente na diminuição da inflamação e do edema. Aumento dos níveis de mediadores inflamatórios, tais como macrófagos, neutrófilos, linfócitos, acelerando a cura do processo inflamatório. Então vejam que ele age nessas células importantes, células que fazem a mediação do processo inflamatório, trazendo com que aquele tecido cicatrize mais rápido, cesse o processo inflamatório mais rápido. Então, essa luz laser é o principal benefício que ele dá. É agir na inflamação e no edema. Outra ferramenta, outro benefício bastante importante da luz laser
é aumentar a angiogênese e a neovascularização. A gente sabe que o tecido, para ele estar biologicamente ativo, ele precisa de muito oxigênio. E quem traz esse oxigênio são os vasos. Então, se aquele tecido perdeu a sua capacidade de formação de novos vasos, se ele não tem uma perfusão sanguínea efetiva, consequentemente, ele não vai ter uma oxigenação eficiente. Então, a luz laser provoca, aumenta a formação de novos vasos e também a proliferação desses vasos, ou seja, uma formação da neovascularização. Com isso, aumentando a oxigenação do sangue, acelerando a cicatrização dos tecidos lesionados. Então, veja que é um benefício extremamente importante. Né? Tudo que a gente quer, principalmente quando a gente faz cirurgias, quando o paciente apresenta algumas ulcerações. Então, isso é extremamente bastante importante. O outro benefício que a gente pode trazer para a luz laser é, por exemplo, a produção do colágeno. Então, o colágeno é essa importante proteína que vai dar sustentação aos tecidos. A gente, por exemplo, na cavidade oral, precisa de muito colágeno, principalmente colágeno tipo 1 e tipo 3. Então, esse colágeno, essa rede de proteínas que dá sustentação aos tecidos, essa produção, esse aumento de colágeno vai ser também viabilizado pela laser terapia. Então vai promover o alinhamento adequado e remodelação do colágeno, reduzindo a formação de cicatrizes internas e aumentando a elasticidade dos tecidos. Então o tônus, né, que o tecido tem, né, a maciez que ele tem, é dado pelo colágeno. Então esse colágeno, a produção dele é aumentada também com a luz laser. Outra coisa também muito importante, outro benefício bem interessante causada pela laser terapia é a regeneração muscular. A regeneração muscular, ela vai promover o reparo da fibra muscular. Então, a gente sabe que, olhando aqui nesse diagrama, né, a gente sabe que a gente tem a mucosa, né, a pele, a epiderme, a derme, e o músculo fica em camadas mais profundas. Mesmo assim, utilizando um laser ideal, um laser, por exemplo, infravermelho, eu consigo atingir as fibras musculares, trazendo o reparo, aumentando a regeneração do músculo. Então, repara as fibras musculares danificadas, ativando as células miogênicas, ou seja, aquelas células que vão se transformar em músculo, em fibra muscular, promovendo a regeneração do tecido muscular como um todo. Então é outra característica extremamente importante da luz laser. Outro benefício da laser terapia, da luz laser, é a regeneração nervosa. Então a luz laser aumenta essa regeneração nervosa. Aí vocês podem perguntar, mas o tecido nervoso está em camadas mais profundas, similar ao músculo. Então, dependendo do tipo de laser que eu vou utilizar, um laser com comprimento de onda maior, que penetra mais, eu vou também conseguir atingir essa fibra nervosa, que foi lesada, que foi alterada por um processo inflamatório, por um processo cirúrgico. Então eu vou ter o aumento da proliferação dos fatores de crescimento da mielina, substância necessária para a recuperação dos nervos lesionados. Então parece que aquela camada de mielina, ela é reparada. Se a camada de mielina é reparada, a gente sabe que a continuação do estímulo nervoso vai acontecer, já que a mielina é uma importante proteína que promove o velamento, né, da fibra nervosa, favorecendo que os impulsos nervosos percorram o trajeto do nervo. Outro benefício também bastante utilizado
para a luz laser é o aumento da produção de cartilagem. Então, por exemplo, os condrócitos, né, que são as células iniciais que vão produzir cartilagem, eles aumentam de produção e essa produção de colágeno permitindo uma maior deposição de cartilagem na função articular, principalmente, né? Então, por exemplo, os aumentos dos condrócitos relacionados com o tecido de sustentação, que é mais vinculado à proteína, que é o colágeno, vai promover uma melhor citoarquitetura, por exemplo, da função das articulações, por exemplo. E outra coisa também muito utilizada e bem falada também atualmente, como efeito benéfico da laser terapia, é a proliferação, por exemplo, de osteócitos. Ou seja, o benefício de formação óssea, de estimulação óssea, por exemplo. Então, a proliferação dos osteócitos e remodelação da matriz extracelular dos ossos, resultando em uma reparação óssea acelerada. Então, vejam que diversos setores encontrados, por exemplo, nas nossas áreas de atuação, seja ela, por exemplo, cirúrgica, de diagnóstico ou de tratamento efetivo dentro da odontologia, veja que o laser ele pode estar aplicado nessas diversas áreas da odontologia. Seja na endodontia, seja na cirurgia, na estomatologia, na periodontia e por aí vai, né? Até porque os tecidos orais, eles possuem essa biodinâmica de conservação. Possuem vasos, nervos, células inflamatórias, tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo. Então, a aplicação do laser é preponderante nessas diversas áreas onde eu tenho esses tecidos biologicamente ativos. Então, sabendo desses benefícios do laser, eu posso agora, de forma bem interessante, aplicar a luz laser nesses diversos segmentos. Tá? Então, antes de falar propriamente em que áreas da odontologia esse laser de baixa potência pode ser utilizado, eu tenho que saber, por exemplo, na hora que eu estou empregando minha luz laser, eu tenho que, por exemplo, conhecer qual o comprimento de onda ideal eu vou utilizar para aquele determinado caso. Eu tenho que saber a densidade de energia que eu vou usar. Eu tenho que saber a densidade de potência que eu vou usar e o número de sessões que eu vou também utilizar para que eu tenha sucesso no meu tratamento. Então, por exemplo, aqui na nossa faculdade, a gente utiliza um protocolo básico. A gente tem uma ficha específica de laser terapia, onde eu tenho aqui, ó, todos os parâmetros que eu comentei com vocês. Eu vou ter aqui, ó, que marcar qual o comprimento de onda, o local ou a lesão que eu vou utilizar aquele comprimento de onda. Qual a potência, essa potência sempre é dada em miliwatts. A densidade de energia, que é dada por joules por centímetro quadrado. Tenho que saber a energia por ponto, né? Porque o laser ele tem uma ponteira específica que eu vou mostrar daqui a pouco, o equipamento para vocês verem. Então a gente tem aqui a energia que vai sair por ponto, o número de pontos que eu vou fazer, o número de pontos de irradiação que eu vou fazer naquela área, naquele local, naquela lesão que eu estou fazendo. Vou depois saber a energia total e o tempo por ponto utilizado. Várias ferramentas dessa aqui, desses parâmetros, o próprio aparelho já calcula para a gente, tá bom? O que o operador tem que saber é a indicação precisa de determinada alteração que eu vou usar a laser terapia, qual o comprimento de onda que eu vou utilizar. Eu vou usar um comprimento de onda, por exemplo, que caracteriza o laser vermelho, ou eu vou usar um comprimento de onda que caracteriza a densidade, que caracteriza o laser infravermelho.
Então, dependendo do tipo de alteração que eu tenha, eu tenho que saber utilizar. Então, uma característica bem marcante e clara que a gente faz é o seguinte, é ver se aquela alteração ali ela é mais superficial ou se ela é mais profunda. Por exemplo, quando eu tenho uma úlcera rasa, já em processo adiantado de cicatrização, o paciente já não sente tanta dor e eu quero utilizar laser terapia para acelerar aquela cicatrização, então eu preciso usar ali um comprimento de onda menor, um comprimento de onda que não penetre tão profundamente, porque a minha úlcera é superficial. Então, quando eu trabalho mais superficialmente, mas, por exemplo, até a derme, né, até a mucosa ou a submucosa, então eu vou utilizar um comprimento de onda que a gente chama de vermelho, que ele tem mais ou menos um comprimento de onda de 600 nanômetros. Agora, quando eu quero realizar um tratamento, por exemplo, que o paciente tem uma parestesia, tem uma dormência de determinada área da face, por uma injúria de um nervo. Quando eu tenho, por exemplo, um edema difuso, por conta que o paciente ficou muito tempo de boca aberta, ficou com trismo, por exemplo, e eu quero atingir a fibra muscular, aí sim, eu vou usar um comprimento de onda maior. Geralmente um comprimento de onda que oscila entre 800 nanômetros. Então eu vou usar um componente de luz laser que a gente chama de infravermelho. Então o laser vermelho, ele é mais utilizado em situações onde as lesões, as alterações são mais superficiais. Enquanto que a luz infravermelha, ou seja, o laser infravermelho, eu vou querer atuar em situações onde eu tenho as lesões mais profundamente. Então essa seria a característica mais marcante. Então, eu escolhendo o meu comprimento de onda, eu marco aqui. Se ele é de 600 nanômetros, mais ou menos, ou se ele é de 800 nanômetros, mais ou menos. Então, eu marco aqui. A potência, sempre eu vou utilizar a máxima, que geralmente os aparelhos eles dão 100 miliwatts de potência como sendo o máximo. Então, esse seria o ideal. E a densidade de energia que eu vou utilizar, ela vai corresponder, por exemplo, à saída daquela minha luz laser ali na ponteira do aparelho que eu tenho. Por exemplo, eu tenho aqui um aparelho de laser, tenho aqui uma sessão de laser sendo feita nessa fotografia. Então eu tenho aqui, ó, minha ponteira de laser. Aqui é minha ponteira de laser. Então essa ponteira de laser, aqui vinculada, vai sair de forma unidirecional a luz laser, correto? Então, essa luz laser que vai sair aqui, eu tenho que saber calcular em joules por centímetro quadrado quanto de energia vai sair dali, tá? Então, os aparelhos, atualmente, eles têm o cálculo disso aqui pra gente. Então, por exemplo, 148 joules por centímetro quadrado, por exemplo, corresponde a 2 joules nesse aparelho aqui que eu estou utilizando. Porque dependendo do aparelho, da saída, né, o que a gente chama de spot, onde vai sair a saída onde vai ter a saída aqui do laser, é onde eu vou indicar quanto de energia vai sair dali. Outros aparelhos não. Outros aparelhos, eles já vêm com a quantidade de joules calculados. 1 joule, 2 joules, 3 joules, 4 joules, 5 joules. Outros aparelhos não. A gente vai ter que fazer a conversão. Existe geralmente uma tabela de conversão nos aparelhos, onde a gente consegue converter isso. Então, esse número, essa quantidade de densidade de energia e de energia por ponto, elas vão ser importantes para a gente estar fazendo a aplicação do laser. Então, dependendo do tipo de lesão, eu posso utilizar 2 joules, 3 joules, 4 joules, 6 joules. Então, isso vai depender muito do protocolo que você está fazendo para aquela determinada lesão. Então, vou dar um exemplo. Em afta,
Então, tem serviços, tem lugares, por exemplo, que usam 2 joules, né, para úlceras de pequeno e médio porte. Já para úlceras de grande porte, já aftas mais ulceradas, úlceras aftosas maiores, já se usa 4 joules, vermelho. Então depende muito do protocolo de atendimento, da luz laser que você tem, do equipamento que você disponibiliza. Por isso que a gente não vai falar aqui em valores, né, em protocolos fechados, até porque cada condição ela deve ser bem avaliada, né, pela pessoa que vai fazer o tipo de tratamento. E outra coisa que também é bem vinculado é o número de pontos. Então eu tenho aqui um paciente, onde a gente fez a marcação, por exemplo, de vários pontos. Vejam que esses pontos eles estão distantes a cada 1 centímetro, que é o ideal para a gente estar fazendo a irradiação laser, nos vários casos que a gente possa encontrar. Só que esse caso aqui, mencionado, ele na verdade é um paciente que tem queixa de nevralgia trigeminal. Então foi o que a gente fez. A gente seguiu mais ou menos o trajeto do nervo maxilar e o trajeto do nervo mandibular, tentando irradiar todo o trajeto do nervo aqui para tratar essa nevralgia do trigêmeo que essa paciente referia como queixa, né? E também aqui na região do supraorbital. Então, esse paciente ele recebeu essa irradiação. Vejam que o operador ele está posicionando toda a ponteira do eixo de forma perpendicular ao plano da face do paciente, porque essa seria outra premissa que nós vamos ter que utilizar sempre. A área tem que estar bem seca, né, ausente de umidade. E outra coisa bastante importante é que a ponteira laser, onde está saindo a saída do laser, ele fique no ângulo de 90 graus com a pele, com a mucosa. Isso é bastante importante, né, por conta para evitar o efeito espalhamento, né, e que esse laser pode ter quando ele reflete sobre aquela superfície. Tá? E outra coisa importantíssima também na hora da aplicação do laser, notem aqui que o operador, tanto o operador quanto o paciente, eles estão paramentados de forma correta. Vejam que eles estão com os óculos de proteção óptica, correspondendo ao tipo de laser que eu estou utilizando, respeitando o comprimento de onda utilizado. Então, seja vermelho ou infravermelho, eu tenho que ter a densidade óptica de absorção aqui do meu óculos de proteção correto. Tanto que quando a gente adquire um aparelho de laser, dependendo da marca que a gente utiliza, ele vem o quê? Com óculos de proteção. Esses óculos de proteção, eles ou são universais, eles são já confeccionados para os 2 comprimentos de onda que a gente trabalha, do vermelho e do infravermelho, ou outros aparelhos, eles trazem óculos de proteção com a proteção de densidade de energia para vermelho, então é um tipo de óculos, e para o infravermelho é um tipo de óculos. Então depende muito bem, depende do aparelho que é vendido para a gente. Geralmente, a gente gosta de estar adquirindo óculos que sejam universais, ou seja, que tenham a proteção óptica para os 2 comprimentos de onda utilizados, vermelho e infravermelho. Correto? Então, essa seria o protocolo que a gente tem utilizado. Vejam que outra sugestão interessante é colocarmos aqui desenhos para nós marcarmos quantos pontos de energia vão ser irradiados naquela localização específica que eu estou trabalhando. Então, isso é extremamente importante.